Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Nós iremos dar continuidade na aula de matemática e na aula 3 nós iremos abordar o tema lei dos senos. Na aula 2 nós abordamos o assunto sobre lei dos cossenos, né, ainda dentro do conjunto sobre relações trigonométricas num triângulo qualquer, ok? E vamos verificar aqui a definição, algumas informações e alguns exemplos, tá bom? Algumas aplicações. Vamos analisar aqui, pessoal, essa situação seguinte aqui, para a gente tentar lembrar o que seria a lei dos senos. Acredito eu que vocês já tenham uma ideia, viram no nono ano, primeiro ano, estão revendo novamente. Considere o triângulo abaixo. Então, observa aqui que eu tenho um triângulo ABC, né, isso, de lado A, de lado B e de lado C. Aí vocês podem analisar que cada lado está correspondendo a um ângulo, né? O lado B está correspondendo ao ângulo B, certo? O que mais? O lado A corresponde ao ângulo A. Vou pegar aqui os pincéis. Então, o lado A corresponde ao ângulo A, certo? E o lado C corresponde ao ângulo C. Então, essas informações aí. Então, cada lado corresponde a um ângulo. E esses ângulos são opostos a esses lados. O que diz a lei do seno? Diz o seguinte, ó, em todo triângulo, as medidas dos seus lados, né, são proporcionais aos senos dos ângulos opostos correspondentes. Por exemplo, o lado B, ele corresponde ao seno do seu ângulo. O lado C corresponde ao ângulo oposto, né, do seu ângulo. E o lado A corresponde ao ângulo oposto correspondente, né, a cada um desses lados, né? Então, essa definição da ideia da lei do seno. O que ele quer transmitir para a gente aí? Quer dizer o seguinte, ó, se eu pegar o lado A, cadê os pincéis? Vamos lá, rapaz. Se eu pegar o lado A, não é isso? Se eu pegar o lado A, dividir pelo seu ângulo, ele vai ser igual o lado B sobre o seu ângulo e o lado C sobre o seu ângulo, ok? E isso ele vai ser proporcional, ou seja, ele vai gerar uma constante, que eu vou chamar de 2R, ok? Então, essa igualdade, ela representa a lei dos senos, tá bom? Em todo triângulo, as medidas dos seus lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos correspondentes. Então, o lado A sobre o seno do ângulo A é igual. O lado B sobre o seno do ângulo B igual. O lado C sobre o seno do ângulo C, que é igual a uma constante que eu chamei de 2R, tá bom? Então, essa informação, essa definição representa a lei dos senos. Você deve estar se perguntando o seguinte, professor, como é que eu posso identificar a lei do cosseno e a lei do seno? A lei do cosseno, geralmente, ela é utilizada quando ele te fornece um ângulo só, tá bom? E a lei do seno vai ser utilizada quando ele te fornece, no mínimo, 2 ângulos ou, no máximo, 3 ângulos, certo? A lei do cosseno, somente um ângulo, ok? Tranquilo aí? Então, vamos verificar aqui as nossas aplicações. O que diz aqui a primeira aplicação? No triângulo abaixo, calcule o lado BC. E o lado BC eu chamei de A, ok? Então, vamos utilizar a lei do seno. Por quê? Porque ele te deu os 2 ângulos correspondentes e 2 lados, né, referente a cada um desses ângulos. Professor, eu posso usar o cosseno? Não, não tem como usar a lei do cosseno. Então, vamos usar a lei do seno. Então, o que diz a lei do seno? Diz o seguinte, o lado A é proporcional ao seu ângulo oposto. Qual é o ângulo oposto de A? 30. Está aqui, ó. Então, seno de 30, que vai ser igual. O lado AC, que vale 3, é oposto ao seu ângulo. Qual é o ângulo do lado AC? 45. Certinho? Então, A sobre o seno de 30 é igual 3 sobre o seno de 45. Então, cada lado é proporcional ao seu ângulo.
Montei, né, uma igualdade, agora vamos substituir esses valores desses ângulos notáveis. Qual é o seno de 30 na tabelinha? 1 sobre 2. Então vamos colocar aqui. Repete. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Agora, olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Esse 2 aqui, ó, é igual com esse. Então eu posso cancelar. Sobrou quem? A sobre 1 é igual a 3 raiz de 2. Então ficaria assim, ó. A sobre 1. Aqui você pode multiplicar os meios pelos extremos. Só que nesse caso aqui, ó, A dividido para 1 vai dar quanto? A. 3 sobre raiz de 2. Ok? Mas, professor, se eu quisesse multiplicar os meios pelos extremos, posso? Pode. Né? Se aqui fosse diferente de 1, teria que fazer isso. Mas como aqui é 1, aí eu faço direto, né? A dividido para 1 é A. Aí sobrou o quê? 3 sobre raiz de 2. Só que é o seguinte, não pode ficar raiz aqui embaixo. Não é isso? Vocês aprenderam no nono ano, racionalização de denominadores. E como é que eu faço para tirar essa raiz? Basta multiplicar ela no numerador, né, e no denominador. Vamos lá. Racionalizando aqui, repete a raiz no denominador e no numerador da fração. Agora, gerou isso aqui, ó. Multiplica 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Não é isso? Agora vamos fazer direto aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quanto? Raiz de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Dá para dividir 3 por 2? Não, né? Deixa assim mesmo. Então, o lado A desse triângulo é 3 raiz de 2 sobre 2. Certo? Dúvidas? Difícil? Bem tranquilo, né? Vamos dar continuidade. Próximo exemplo. R2. Determine a medida alfa no triângulo ABC. Agora ele quer calcular o ângulo alfa, né? Então, observa aqui que ele deu o lado AB, o lado AC, o ângulo oposto ao lado AC, que é 45, ele quer calcular o ângulo alfa, que é oposto ao lado AC. AB, no caso. Então, vamos montar, né, a proporção que representa a lei do seno. Então, como é que ficaria aqui? 12 está para o seno de alfa. 12 está para o seno de alfa. Assim como 12 raiz de 2 está para o seno de 45. 12 raiz de 2 está para o seno de 45. Certinho? Com cada lado sobre o seu ângulo. Então, 12 está para o ângulo do seno de alfa. 12 raiz de 2 está para o seno de 45. Pronto, agora vamos fazer as continhas. Mas antes de eu fazer as continhas, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir esse carinha aqui que eu não posso fazer nada. Eu vou substituir o seno de 45. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, não é isso? Raiz de 2 sobre 2. Certo? Qual seria o próximo passo que eu poderia fazer aí? Multiplicar o que aí? Dá para cancelar esse 2? Não, né? Então nós vamos multiplicar o meio pelos extremos. Então eu vou fazer assim, ó. Multiplica aqui, ó. Seno de alfa vezes 12 raiz de 2 vai dar assim, ó. Vai dar 12 raiz de 2 seno de alfa. Eu só fiz repetir. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 12 vezes isso aqui, ó. 12 vezes raiz de 2 sobre 2. Certo? Gente, por que que eu não multipliquei, ou não, por que que eu não dividi isso aqui com esse? Porque eu vou cancelar esse carinha com esse, porque está multiplicando, né? Se está multiplicando, eu posso fazer isso. E também, gente, vou cancelar essa raiz com esse 2 aqui, ó, raiz de 2, né? Em ambos lados. Quem é que sobrou aqui, ó? Sobrou o que aqui? Sobrou o seno de alfa sobre. Como cancelou tudo no numerador, então significa que sobrou o número 1 sobre 2. Muito fácil, né?
Mas, professor, se eu quiser passar isso aqui multiplicando, dividir, depois fazer todas aquelas continhas, eu posso? Pode, só que dá trabalho. Então, facilita a vida de vocês. Ok? Seno de alfa é igual a 1 sobre 2. Agora eu te pergunto, qual é o ângulo cujo resultado é igual a 1 sobre 2? 30, né, pessoal? Por quê, professor? Porque o seno de 30 é raiz de 2, é 1 sobre 2. Certinho? Dúvidas? Bem fácil, né? Vamos iniciar a R3. Essa questão eu elaborei homenageando aí 3 alunos do segundo ano médio, né? Que é o Gabriel, a Maria e o Caleb. Então vamos lá. Na figura abaixo, os pontos G, M e C representam a casa de Gabriel, Maria e Caleb, respectivamente. Sabendo que a distância em linha reta entre a casa de Gabriel e a de Maria é 2 km, e que o ângulo G mede 13 graus e o ângulo M 150 graus. O que ele está querendo aí calcular? Determine a distância entre a casa de Gabriel até a casa de Caleb. Então eu coloquei aqui, ó, casa de Gabriel, de Maria e Caleb. Então fiz as casinhas bonitinho aí para identificar. Aí os dados. Ele te forneceu esses dados, seno de 13 graus, aproximadamente 0,225. O seno de 150 é o mesmo que o seno de 30. E o seno de 17 é aproximadamente 0,292, tá bom? Professor, por que o seno de 150 é o mesmo que o seno de 30? São ângulos suplementares, tá bom, pessoal? Esse conteúdo a gente vai aprender mais quando estiver estudando o ciclo trigonométrico, ok? Então não se preocupa com essas informações que vai ser detalhada nas próximas aulas. Agora vamos fazer o seguinte, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei esse triângulo e coloquei aqui embaixo. Então, esse ângulo aqui representa a casa do Gabriel, esse ângulo representa a casa de Caleb e esse ângulo representa a casa de Maria. Aí ele diz o seguinte, que entre a casa de Gabriel e de Maria é quantos quilômetros? 2. Gabriel e Maria, 2 quilômetros. Certinho? Ele quer calcular a distância entre a casa de Gabriel e Caleb. De Gabriel até Caleb, vou chamar de X. E quais foram os ângulos que ele te deu? Te deu o ângulo G. O ângulo G vale quanto? 13. Então esse ângulo aqui, ó, é 13. Qual é o outro ângulo? O M, que vale quanto? 150. Agora presta atenção. Os lados têm que ser proporcional aos seus ângulos, né? Então observe que o lado X é proporcional ao ângulo de 150. E o lado 2 é proporcional a que ângulo? Ao ângulo C. Só que eu não tenho esse ângulo C. E agora, como é que eu faço para calcular esse ângulo C aqui, pessoal? Muito fácil. A soma de todos os ângulos de um triângulo vale quanto? 180. Ah, só lembrei. 180. Eu já tenho esse e esse. Vou somar e diminuir de 180 para saber quanto falta. Exatamente. Então vai ficar assim, ó. 180 menos a somatória do que tu já tens. 13 mais 150 dá quanto? 163. 180 menos 163 é 17. Então o ângulo aqui que está faltando é 17 graus. Então, toda vez que você tiver uma situação dessa, onde você não tem todos os ângulos, você tem que utilizar essa informação, ok? Sempre usando a soma dos ângulos internos de um triângulo que vale 180, certo? Agora sim, ó, x está para o seno de 150, vou colocar aqui, ó, x está para o seno de 150, ok? E o 2 está para o seno de C. Mas quanto é o seno de C? 17. Então, 2 está para o seno de 17. Ficou claro aí? Tranquilo? Agora vamos substituir. X é igual sobre... Qual é o seno de 150? O seno de 150 é o seno de 30. O seno de 150 é o seno de 30. E quanto que é o seno de 30? 1 sobre 2, né? O seno de 150 é 1 sobre 2. Por quê? Porque
que é igual ao seno de 30. 2. Qual é o seno de 17? O seno de 17 é 0,292 graus. Certinho aí? Agora olha o que eu vou fazer. Meio pelos extremos. X vezes 0,292 vai dar 0,292x. Certo? Agora preste atenção. Se eu multiplicar 1 meio vezes 2, vai dar quanto? 1 meio vezes 2, 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1. Não é isso? Então, 1 meio vezes 2, 2 dividido por 2. É 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1. Agora, esse número que está multiplicando aqui, né, que passa a dividir. Pronto. Fazendo essa continha, eu já fiz aqui, eu vou encontrar um valor aproximado de 3,42, tá bom? Então, aproximado 3,42 quilômetros. Certo? Então, a distância entre a casa de Gabriel e Caleb é de 3,42 quilômetros. 3 quilômetros e algumas outras unidades. Certinho? Deu para entender essa partezinha, gente? Deu para entender a lei do seno? O que que diz a lei do seno? Em todo triângulo, as medidas dos seus lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos correspondentes, né? Certinho? Tranquilo? Nós vimos aí 3 exemplos. Espero que tenha ajudado os senhores. E eu espero que vocês tenham entendido, né, a aula 3, que é a lei do seno. E vocês, como sabidos de todos, que matemática não aprende de uma hora para outra, né? O que vocês têm que fazer? Praticar. É praticando que eu aprendo, né, as continhas dali, os assuntos dali, certo? Então, obrigado pela atenção de todos, gente. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.